Boa tarde, gente. A gente vai começar o nosso vídeo sobre a criação do Comitê de Cultura na cidade de Porto Real do Colégio. Meu nome é Quaraí, eu sou de Porto Real do Colégio, cria de Porto Real do Colégio, para quem não me conhece. Trabalho com arte e cultura já tem alguns anos, sou artista e esse vídeo está sendo feito como o primeiro pontapé inicial para que a gente comece a articular formas de se organizar dentro da cidade de Porto Real do Colégio, enquanto setor da cultura, já que, visto que dentro do poder público não existe um interesse voltado para o fortalecimento da cultura do nosso município, como também o fortalecimento de grupos que atuam dentro da cultura, né, que fortalecem a cultura, que estão se movimentando. Então, a gente vai começar com a definição de comitê. O que é um comitê? Para que serve um comitê? Por que a gente está querendo... Surgiu essa ideia de criar um comitê de cultura? Antes de dar a definição dada pelo Ministério da Cultura, a gente vai começar a pensar de uma forma mais bruta, menos acadêmica. Vamos pensar mesmo na funcionalidade do comitê. Então, basicamente, um comitê ele serve para ser a voz de um determinado setor, de um determinado grupo. Por exemplo, tem várias empresas que exploram a natureza, várias empresas que colocam hidrelétricas nos rios, várias empresas que arrancam árvores, desmatam para fazer, enfim, infinitas coisas com o tronco das árvores, desmatamento, essas coisas. Vai ser necessário criar um comitê. Para quê? Que é o comitê é a voz dos interessados que aquilo não aconteça, ou que aquilo aconteça de outra forma. Então, o comitê ele é basicamente uma voz que emerge, que surge do povo e dos grupos interessados em defender a natureza, por exemplo. Um comitê de proteção ambiental, ele vai funcionar, isso dando um exemplo bem básico para vocês. Mas um comitê de proteção ambiental, dentro desse contexto que eu expliquei de exploração, ele vai servir para dar voz às pessoas que não estão contentes com aquele acontecido, com aquela exploração. A gente vai fazer a mesma coisa com o comitê de cultura. Então, por exemplo, o que um comitê vai fazer dentro desse contexto? Ele vai fiscalizar, ele vai ver se as coisas estão acontecendo dentro da lei. Se não estiverem acontecendo dentro da lei, ele vai tomar as devidas providências, ele vai ter essa força coletiva, o que já faz com que pessoas físicas, pessoas individuais, não precisem arriscar as suas vidas em prol de defender uma coisa sozinho. Então, o comitê ele serve como uma voz que é feita de várias vozes que concordam entre si e que têm um objetivo em comum. Então, por que a necessidade desse comitê de cultura na nossa cidade? Porque a gente tem um interesse em comum. A gente tem o interesse de fazer com que a cultura do nosso município aconteça de outra forma, para que o poder público dê o devido valor, trate da forma devida dentro da lei, para que quando o dinheiro vier ele seja distribuído da forma correta, que tenha um processo seletivo, uma chamada pública, que tenha um conselho municipal de cultura para decidir como é que esse dinheiro vai ser gasto, quem são as pessoas que vão decidir tais coisas. Então, um comitê de cultura, ele existe porque existem pessoas insatisfeitas, principalmente, pessoas que têm interesses em comum dentro de um determinado assunto, dentro de um determinado tema. Então, o que nós temos em comum, todos nós que estamos aqui em busca dessa criação, é um desejo de fazer a cultura acontecer, de fazer com que
a nossa cidade tenha mais intervenções culturais, artísticas, que tenham ações culturais, ações educativas, antirracistas. Então, o comitê, ele serve para levar a cultura, para questionar a forma de se fazer cultura, para discutir como essa cultura vai ser feita, como esse dinheiro vai ser aplicado. Então, o comitê ele tem que estar por dentro do que acontece culturalmente dentro da cidade. Isso envolve algum tipo de estudo, não é um estudo de livro só. É um estudo que tem a ver com você conhecer mesmo o que acontece na sua cidade. Então, o que é que acontece de cultura na sua cidade? Acontece intervenções de teatro, acontece só festa de banda, acontece 1 milhão de coisas. Então, o comitê, ele serve para isso. Ele serve para ser essa voz que vai não só questionar ou falar ou informar, mas uma voz que é ativa, é uma voz ativa, é uma ação. Então, a gente não vai só falar, a gente vai conversar com as pessoas, a gente vai fazer ações culturais em conjunto. Então, o comitê ele não é só feito de pessoas, ele é feito de organizações. Então, por exemplo, um grupo de teatro, ele pode entrar dentro do comitê. Um grupo de teatro, um grupo de quadrilha, um grupo de artesanato, grupos que já são formalizados podem entrar. Então, pode entrar qualquer pessoa, qualquer artista que esteja envolvido dentro da cena cultural da cidade. Esse é o objetivo inicial desse primeiro vídeo. É poder fazer com que fique muito mais nítido a importância de um comitê na nossa cidade, porque na nossa cidade não tem comitê de cultura. Tem alguns grupos culturais, mas se vocês repararem, eles estão separados. E todos estão lutando por interesses próprios separadamente. Então, eu tenho o meu grupo e eu vou lutar para isso para o meu grupo. Mas não tem uma frente unida desses grupos que chegue junto ao poder público e faça com que esse dinheiro seja distribuído da melhor forma, que faça com que essas liberações que são necessárias, esses apoios que são necessários, também sejam dados de forma coletiva. A gente não ajuda uns aos outros. Na maioria das vezes, o que acontece é a gente separa o nosso, consegue o nosso, e muitas vezes através de politicagem, de interesses pessoais, de algum tipo de ganho que vai ter em cima. Então, apoio político, troca de voto, a gente sabe o que acontece, a gente já está cansado de saber, já está todo mundo saturado. Então, o importante é que a gente entenda qual é a importância desse comitê, pensar em casa mesmo aí com você, qual é a importância desse comitê para a nossa história, para o nosso futuro, para o futuro das nossas crianças, o que a gente quer ver acontecendo dentro dessa cidade. A gente precisa ter essa força. E essa força, ela é nossa, é a nossa capacidade de fazer as coisas, sabe? Esse comitê ele também vai fortalecer nossas organizações e a nossa cultura em nós mesmos enquanto povo, enquanto pessoas que lutam por isso, mesmo sem o dinheiro do governo. Através das nossas próprias articulações, a gente pode conseguir fazer projetos, ações culturais com contribuição do público, ou de forma gratuita, ou através de material reciclado. De várias formas, a gente é muito criativo. Nossos ancestrais eram muito criativos também e a gente só tem a aprender e botar em prática essas coisas. Mas a gente precisa colocar de uma forma coletiva, porque está separado. Dito isso, eu vou ler aqui a definição de comitê de cultura. E aí eu vou partir para um segundo ponto. Vamos tentar pensar aqui comigo. O Ministério da Cultura, ele lançou um edital para comitês de cultura. Nós não podemos participar, porque a gente não é formalizado ainda. E mesmo que a gente fosse formalizado, a gente precisaria ter 5 anos de experiência. Então, é inviável para a gente agora, mas não significa que a gente não possa fazer e atuar. Porque um comitê, como eu já disse algumas vezes, e vou repetir aqui nesse vídeo,
Ele não precisa necessariamente ter um CNPJ para que ele seja válido, ele só precisa atuar. Mas para ele participar, por exemplo, de uma seleção de edital do Ministério da Cultura, ele precisa ser formalizado, ele precisa ter esse CNPJ, ser uma organização sem fins lucrativos, que chamam OSC. Eu vou compartilhar na descrição do vídeo, depois de postado, algumas informações que vocês podem estar acessando. E eu vou passar agora para a definição do que é um comitê de cultura para o Ministério da Cultura. E eu vou ler aqui para vocês. Os comitês de cultura serão constituídos por redes de agentes, coletivos e instituições articuladas por organizações da sociedade civil que, selecionadas por meio de editais e mediante parcerias com o MINC, desenvolverão atividades de mobilização social. O que é isso? Mobilizar as pessoas, falar da importância da cultura, chamar as pessoas para reunião, chamar as pessoas para as conferências que tiver, chamar as pessoas para o sarau, para a gente conversar sobre a cultura. O que é que está acontecendo? Nossa cultura precisa desses debates, precisa ouvir as pessoas que fazem cultura na cidade. É necessário que haja um espaço seguro para que as pessoas que fazem cultura dentro da cidade de Porto do Colégio possam expressar a realidade delas, falar sobre a realidade delas fazendo cultura dentro da cidade, para que a gente, a partir disso, desse mapeamento do que está acontecendo na nossa cidade, possamos traçar um caminho para conseguir criar um plano onde a gente vai entender de onde a gente começa, como a gente começa, com que tipo de ação a gente começa, entende? Então, a segunda coisa é formação em direitos e políticas culturais. O que é isso? Formação em direitos é informar as pessoas sobre os direitos dela, para que elas saibam, que elas tenham a propriedade de falar sobre seus próprios direitos. Então, formação em direitos é isso. E políticas culturais é informar as pessoas, formar as pessoas sobre que existe uma política cultural nacional, que é o Sistema Nacional de Cultura, existe um dinheiro que sempre vem para a cultura, existe isso, existe aquilo, informar para as pessoas sobre a cultura, fala da importância da cultura na formação do ser humano, porque um ser humano que não está integrado culturalmente com o seu povo, com o seu pertencimento, com o seu lugar de onde ele veio, muito provavelmente ele vai se tornar massa de manobra de políticos, massa de manobra de grandes cabeçudos, que são herdeiros do poder dos primeiros que roubaram. Então a gente já sabe essa história, ela já está batida, mas é proposital fazer com que a gente não saiba sobre isso. Porque a gente não sabendo sobre isso, a gente não vai correr atrás, a gente não vai lutar, a gente não vai dar a devida importância. Entende? Fora que a cultura nos transforma. Ter contato, ter a sabedoria de onde a gente veio, o que a gente pratica, o que aquilo significa, enriquece a gente enquanto pessoa. Enriquece a nossa vida, os nossos saberes, nos tornam pessoas mais humanas. Deixamos de ser simples consumidores que só trabalham para comprar, para se tornar pessoas ativas dentro da nossa sociedade, pessoas ativas no lugar de onde a gente veio. Então, a cultura ela é muito importante. Quando a gente fala muito que cultura é importante, às vezes as pessoas não entendem. Mas a cultura ela é necessária para a formação do ser humano. A gente sabe que um povo sem cultura é um povo que vira massa de manobra. Massa de manobra. Um povo que não está conectado com a sua cultura vira massa de manobra de políticos, gado, rebanho. São pessoas que acabam não pensando por elas mesmas. Elas pensam pelo que disseram para elas pensar. Então, é um dos compromissos do comitê. É importante que fique claro que o comitê ele vai ser esse grupo. Ele precisa ter essas características para se constituir enquanto um comitê. Então,
é muito importante que a gente entenda isso. A primeira coisa que a gente falou foi sobre a criação do comitê, o que é o comitê, o que é que ele faz, por quem ele é formado, a gente já falou. Agora, a segunda coisa é o que é necessário ter em um comitê, qual é realmente o trabalho de um comitê. A terceira coisa sobre as atividades que o comitê precisa desenvolver. Apoio à elaboração de projetos e parcerias. Então, o comitê ele também vai ser esse grupo que vai ser conversado com ele para que ele seja um apoio. Vai ser um grupo de pessoas que vão dar apoio, suporte a outros grupos. Entende? Então, tipo, se algum grupo de dentro do nosso comitê, depois de formado, for fazer algum tipo de ação, algum tipo de projeto, vai ter todo o nosso apoio, precisa ter o nosso apoio. E isso precisa ser conversado antes, claro, para explicar, para a gente saber o que a gente vai fazer. Não pode ser também de supetão. Mas é isso, é um compromisso do comitê apoiar justamente a cultura, fazer com que a cultura aconteça. Então tem que ter pessoas que querem que aconteça. Tem que ter pessoas que querem que aconteça, que faça por onde acontecer. Essa é a parte mais difícil, porque geralmente a gente... E aí eu vou abrir um parêntese aqui nesse vídeo. Ele vai ficar um pouco longo, mas tudo bem, um parêntese. Vou falar bem rapidamente, que eu acho que eu vou fazer outro vídeo sobre isso. Sobre a nossa autoestima enquanto artista. Sobre a nossa autoestima enquanto povo. A gente valoriza sempre o que vem de fora. A gente aprendeu a valorizar o que vem de fora. A gente aprendeu a negligenciar, a tratar como menos importante o que vem da nossa cultura, o que vem do nosso dia a dia, da nossa sobrevivência, os ensinamentos que a gente recebeu dos nossos ancestrais. A gente tem uma tendência que não é uma tendência que surgiu na mente da população. É algo que foi estimulado. A forma como isso está colocado claro na sociedade é a falta de apoio à cultura. Para que a gente não tenha o contato com a nossa cultura, não valorize a nossa cultura, não entenda de fato qual é o valor da nossa cultura e comece a entrar num de valorizar o do país que vem de fora, valorizar o que vem dos Estados Unidos, valorizar o modo de vida do branco, que o branco traz para cá. Então, assim, uma coisa não tá desconectada da outra. A gente tem que entender que é uma teia, e é uma teia de aranha, que foi traçada, foi formada através de muito genocídio, de muita política pública de embranquecimento da população, culturalmente também, sabe? Desvalorizando nossa própria cultura, chamando as pessoas do Nordeste de burras, sabe? Ignorantes. Isso vem desde o início da colonização. E aí eu vou falar assim, bem rapidamente, sobre os estudos que eu estou fazendo, que os povos, por exemplo, originários do Nordeste, eles não foram considerados dentro do plano nacional do governo, há muitos anos atrás. Porque eram pessoas muito mais bravas, tinham uma resistência muito grande, a galera era muito cabulosa mesmo. E aí, eles colocam esses estigmas, estereótipos, preconceito, dizendo que as pessoas do Nordeste são burras, que as pessoas não existe indígena no Nordeste, que o povo do Nordeste não sabe de nada, é estúpido. A gente viu isso com o próprio ex-presidente da República, o Bolsonaro, né? Mas é interessante como a gente precisa se atentar a esses fatos, porque eles estão dentro da construção histórica do nosso lugar. A nossa cidade, por exemplo, ela tem uma história de colonização e catequese, sabe? Que não é falada, que não é contada. E quando é contada pela visão daquele colonizador que chegou aqui. Está em livros de padres e outras figuras importantes da sociedade brasileira, portuguesa, muitas vezes, que chegaram aqui, coletaram com a visão deles, que é muito reducionista, que não entende a cultura porque não vive a cultura. Mas, enfim, tudo isso é uma herança racista, uma herança etnocida, epistemicida, de dizer que
o conhecimento do outro não é válido. Mas, enfim, fechando esse parêntese, é sobre a nossa autoestima. Então, muitas vezes a gente não tem autoestima de correr atrás. Não tem autoestima de valorizar nossa cultura ao ponto de se mobilizar em função dela. Então, agora, o quarto ponto, vou passar para o quarto ponto para não ficar tão grande o vídeo. É o primeiro vídeo apenas. E aí, o quarto ponto que a gente precisa desenvolver para ser um comitê é comunicação social e difusão de informações sobre políticas culturais. Então, a gente tem que estar atualizado, tem que ter um grupo de pessoas que vão saber o que está acontecendo com a cultura, que podem estar publicando, colando lambe, informando as pessoas. Alguém precisa informar as pessoas, porque a prefeitura não vai informar, o MINC não vai informar, ninguém vai em colégio para informar as pessoas que existe uma política pública de cultura e que a gente tem direito. Ninguém vai fazer isso, minha gente, ninguém vai fazer isso. Nós vamos fazer isso porque a gente está se preparando para fazer isso, a gente está se enraizando, a gente está gestando uma ideia. Essa ideia já tem alguns meses e eu sei que no pensamento de muitas pessoas já estão há vários anos. Então, é uma ideia, é uma semente que a gente está gestando e esse vídeo tem como intenção informar e provocar uma reflexão mesmo nas pessoas que forem assistir sobre como a gente pode se posicionar. Será que a gente tem um tempinho para dedicar a isso? A gente acredita mesmo no poder da cultura? A gente acha que a nossa cultura vale a pena? Vamos pensar sobre isso, vamos tentar fazer essas reflexões, sabe? O que é que você acha que as pessoas deveriam saber mais? Para além do seu mesmo, as pessoas deveriam ser mais humanas? As crianças deveriam ter mais acesso à cultura? A gente sabe que em Portugal do colégio é muito fácil ter acesso a drogas. A gente sabe que tem menores de idade que estão tendo acesso a drogas. A gente sabe. Então, o vídeo ficou grande, eu tive que cortar, mas a gente vai continuar. Então, é sobre isso. Como a gente vai se organizar enquanto um comitê de cultura. Então, a gente já falou um pouco como ele se constitui, quais são as ações que ele precisa fazer. E aí, o que eu quero falar, por último, para pensarmos em estratégias de captação de pessoas e de grupos culturais. Como a gente vai captar pessoas para somar na nossa luta, para formar esse comitê? A gente precisa reunir os artistas de colégio, só que a gente tem que lembrar uma outra coisa que dificulta muito nossa luta. A colonização, quando ela chegou aqui, ela implantou um método que eu esqueci o nome do cara agora, mas eu vou tentar deixar na descrição do vídeo. Eu posso falar sobre isso no próximo vídeo, caso vocês queiram. Mas existia uma carta que foi escrita para o imperador de Portugal, se eu não me engano, de um cara que julgava, que dizia que existia uma forma de fazer os escravizados ficarem mansos, que era e aguentar a escravidão. Era colocar uns contra os outros. E isso a gente encontra muito em colégio. Quando qualquer pessoa tem uma iniciativa coletiva, surge uma coisa chamada ego. O ego das pessoas. Então, algumas pessoas, elas acabam sentindo raiva, inveja, elas colocam o ego acima daquilo, elas não querem que aquilo funcione. Porque elas acham que se tratam de uma pessoa. É sempre em colégio e em várias cidades, gente, não só em colégio. Tudo é muito centralizado em uma única figura. Isso não é uma cultura ancestral nossa. É uma cultura do colonizador. A ideia de que virá um salvador, virá uma salvadora. Isso é uma ideia colonial. Mas a ideia ancestral, ela descentraliza o poder, ela faz todo mundo ser uma parte importante do todo. Cada um tem uma função. Não fica tudo nas mãos de uma pessoa só. Então a gente tem que começar
a captar essas pessoas e começar a fazer formações, explicar para as pessoas, reunião, como a gente vai chamar as pessoas. É isso que eu quero dar a tarefinha de casa para vocês. Como a gente pode chamar pessoas para que elas ouçam o que a gente tem a dizer. A gente tem uma coisa muito poderosa, que é a arte. Então, o desafio de vocês é pensar, cada um de vocês vai pensar em uma estratégia através da arte de juntar pessoas em um local. Essa é a tarefinha que eu deixo para vocês. Eu vou publicar um novo vídeo em breve e a gente volta a conversar no grupo que tá rolando no WhatsApp. E é isso. O vídeo ficou grande, esse vai ficar cortado, mas tudo bem. No segundo vídeo, na parte 2, a gente vai falar um pouco sobre a formalização. Formalização do comitê, como a gente pode formalizar, como a gente pode ter um apoio jurídico, um corpo jurídico. A gente vai começar a falar de detalhes mais importantes, mas eu achei que é muito importante essa conversa através desse vídeo, principalmente para que a gente observe em qual lugar a gente está. Eu sei que tem muitas pessoas que já estão há vários tempos muito certos do que estão fazendo, e elas estão correndo atrás, mas tem pessoas que ainda precisam pensar sobre isso, sobre como a gente é bem mais forte junto para conseguir o que a gente precisa e como a gente precisa deixar o nosso ego de lado para poder ser um corpo coletivo, porque coletivamente a gente consegue chegar em algum lugar, se a gente acredita mesmo nisso. Então é isso. Um beijo para todos e até a próxima.